Isaías 38, versículo 1 a seguir. Isso, é isso aí. Glórias a Deus. Vamos falar aqui no versículo de Isaías 38, versículo de 1 a seguir em diante, sobre a doença do rei Ezequias. A doença do rei Ezequias e a sua cura maravilhosa. Amém? Vamos estar lendo então no versículo 1 do capítulo 38 do livro de Isaías 38. Então diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluia. Vocês estão rindo? Pode sentar, meu irmão, fica à vontade. Louvado seja Deus. É forte essa palavra, meus irmãos, muito forte mesmo. Glórias a Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que Isaías, o rei, né, era um rei, uma autoridade eclesiástica também, autoridade, como se fosse nos dias de hoje, né, o presidente, né, atual, que é o Bolsonaro, mas pode ser outro. Mas cada país tem a sua autoridade, cada país tem o seu rei. Naquele tempo era rei, né? Hoje é presidente, governador, hoje são autoridades que comandam a cidade, o estado, né, o país. Cada escala, cada degrau, né, tem sua pessoa que possa representar. Então naqueles tempos era Ezequias, o rei, nessa época. A Bíblia nos vai nos contar aqui nesse momento que ele ficou doente. Ele ficou doente. Quando você fica doente, para a população é quase que um nada, é quase que imperceptível, porque somos pessoas simples, comum, não somos pessoas de nível como Ezequias era, né? Ezequias era rei, Ezequias era tipo um presidente. Então a mídia, qualquer probleminha que acontecer, né, com o presidente, né, uma facada, um problema no rim, e saber, né, que aquele pastor, aquele presidente, né, aquele governador, que aquele deputado, que aquele rei, né, está doente, a mídia logo cai em cima, diz: não, a autoridade está doente. Então era assim, era como foi como Isaías aqui, Ezequias, uma autoridade, né, um rei doente, é algo muito perigoso, porque poderia acontecer que, né, como estava acontecendo nessa época aqui, né, guerras e mais guerras, lutas e mais lutas, e o rei não poderia estar vulnerável, né, com doença naquele momento, porque estaria dando brecha ao inimigo se apossar da sua cidade, se apossar do seu reinado, se apossar de tudo que estaria ao domínio dele, porque o rei estaria doente. Louvado seja Deus. Então o que foi que aconteceu? Naqueles dias, né, versículo 1 de 38 de Isaías, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, o profeta Isaías aqui foi até ele, né, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ou seja, se prepara, ó Ezequias, porque você morrerás e não viverás. Prepara logo aí um descendente, prepara aí um sucessor, para que após você morrer, essa pessoa possa assumir o seu lugar. Louvado seja Deus. Meu Deus, como é difícil receber uma notícia dessa, né? Que a pessoa vai morrer e dentro de pouco tempo a pessoa deve preparar alguém para ficar no seu lugar. Que isso não venha acontecer com nenhum de nós, né, meus irmãos? No tempo de hoje não é fácil receber uma notícia dessa, e sabemos que essa notícia pode chegar a qualquer momento, né? Seja uma enfermidade, como foi aqui no caso de Ezequias, seja uma questão, né, se está enfermo, está no hospital, o médico certamente tem esse poder, né, como foi o anjo do Senhor aqui através do profeta Isaías,
que passou esse diagnóstico, passou essa palavra para o rei Ezequias, dizendo que ele iria morrer. Por quê? Porque ele estava enfermo, e as enfermidades naquela época certamente não era fácil de ser curada. Não existia a tecnologia que hoje existe na questão de remédio, na questão da ciência, né, modo geral, de fazer uns exames mais precisos e ter remédios mais exatos, né, que possa curar. Assim como foi nos dias de hoje, como estamos passando aqui em pleno ano, né, 2022, né, vestígios ainda das variantes aí do coronavírus e outras mais que estão aparecendo. E sabemos que a curto tempo, né, graças a Deus, já existe, né, medicamentos. Tempos de hoje, mas naquele tempo preparar uma pessoa para seguir a liderança daquele país, a liderança da cidade de Jerusalém, eu creio, porque para não deixar a cidade desabrigada, porque certamente os assírios, os países vizinhos que estavam ali tentando invadir, tentando tomar a cidade à força, e mesmo o anjo do Senhor tendo compaixão, por causa que sabia do coração de Ezequias, e sabia também que Ezequias era um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus, que sempre orava e sempre pedia a Deus os livramentos, porque os países vizinhos sempre tentavam tomar à força, né, a cidade de Jerusalém. E vemos aqui, né, nos versículos anteriores, né, no final do capítulo 37, que fala que Deus deu vários livramentos, e um deles foi esse, né, no 36, que diz que saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil, né? E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era corpos mortos. Louvado seja Deus. Deus deu livramento para Ezequias e mandou o anjo, né? E o anjo matou 185 mil soldados, né, rivais. Louvado seja Deus. Deus dando um livramento para o povo de Jerusalém. Mas, contudo, no entanto, no início do capítulo 38, falou que Ezequias, mesmo em meio a essas guerras, batalhas, né, e tal, e vitórias também, ele se acometeu dessa doença. Ele se encontrou com enfermidade. Louvado seja Deus. Então, Deus está fazendo, né, com que ele seja tratado nesse momento. Louvado seja Deus, porque é na enfermidade, é na dor, na tristeza, que é o momento certo de nós se aproximar mais de Deus, orar, buscar a face dele, pedir a ele misericórdia, pedir a ele mais dias de vida, para que possamos estar fazendo bem, glorificando, adorando ao Senhor Jesus Cristo a todo tempo. Só assim damos o valor à vida, né, quando estamos em enfermidade. Disso eu não duvido, né? Creio que você também não duvida, porque você passou por essa pandemia desde 2020, 2021, crises, pestes, doenças, coronavírus, agora tem a varíola do macaco e várias outras enfermidades aí, que isso também não podemos também nos assustar, né? Porque tudo isso é princípio das dores ainda, meus irmãos, ainda não é o fim, conforme a palavra do Senhor nos prepara. Louvado seja Deus. Mas é nesse momento que nós encontramos, né, com o coração triste, amargurado, né, porque desejosos, né, de viver um pouco mais, para ver nossos filhos crescer, para ver nossos pais ali acomodados, confortavelmente, né, e ver também os sonhos tantos que desejamos, né, florescer, desenvolver. Mas contudo, no entanto, o ser humano não foi criado para viver aqui na terra muitos anos. Poderia até ser, né, muitos anos, mas por causa do pecado, né, nós estamos limitados a certa quantidade de anos.
Então vamos seguir o texto que diz assim, versículo 2 do capítulo 38 de Isaías. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e fez o que, igreja? E orou, louvado seja Deus. É assim que devemos fazer em meio às lutas. É assim que devemos fazer em meio às notícias ruins que vêm sobre nossas vidas, né? Temos que orar, temos que buscar o Senhor Jesus. Mas Ezequias aqui, ele não orou uma oração simples. O texto nos fala assim que, versículo 3, e disse: Ah, Senhor, a oração dele, né? Lembra-te, peço-te, de que andeis diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias fez o que, igreja? Ele chorou muitíssimamente. Louvado seja Deus. Quem chora para Deus tem resposta. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, no versículo aqui 38, adiantando aqui um pouco mais, que o tempo não nos espera. Versículo 38, versículo 21 do 38, fala que qual foi o tipo de doença que Ezequias estava cometido, né? E também qual é a fórmula que Deus designou para que ele tomasse ali, né? Então, e disse Isaías, o profeta: tome uma parte de figo e ponha como esplastos, né, sobre as chagas e sarará. Essa foi a receita que o profeta Isaías passou para Ezequias fazer. O texto nos fala aqui que ele estava com chagas, estava com úlcera, ele estava com uma enfermidade muito feia, e essa era a doença dele. Louvado seja Deus. Mas como eu disse, né, ele falou aqui, né, que certamente ele morreria. Então eu quero te dizer assim, meus irmãos, continuando aqui o versículo, que ele chorou muitíssimamente, porque ele estava com essa úlcera, ele estava com essa chaga, e essa chaga era para a morte. Louvado seja Deus. Mas ao ponto que ele chorou, ao ponto que ele se derramou na presença do Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele teve compaixão dele. E certamente, né, o profeta Isaías passou o recado para ele e foi-se embora. O texto vai nos falar aqui que então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e ei que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Veja aí, meus irmãos, que a oração de um justo pode muito e tem eficácia. Louvado seja Deus. Vemos que o profeta Isaías passou esse recado e foi embora. Acredito que não tão distante, né? Antes que ele saísse da porta da cidade ou de um lugar bem distante, o anjo do Senhor fez ele voltar. E sabemos, meus irmãos, que para um profeta é uma situação até difícil, contraditória, porque o mesmo profeta que deu a notícia ruim, né, ele teve que voltar para dar também a notícia boa. A notícia que Deus ouviu a oração do justo, que Deus ouviu a oração de você, que Deus ouviu a minha oração, que Deus ouviu a oração do rei Ezequias, e Deus deu para ele o livramento e acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Louvado seja Deus. Agora eu te pergunto, você sabendo que só tem 15 anos de vida pela frente, restante, o que você faria com esses 15 anos de vida para frente? O que você faria? O que você faria? Você usaria ele como? Né? Você usaria para fazer o bem ou para fazer o mal? Para trazer a paz para a sua cidade, para a sua família, trazer paz para o seu lar, ajeitar a sua casa, preparar o ambiente. Louvado seja Deus enquanto você está aqui,
Ou você cairia no mundo, cairia na balada, usaria droga, faria coisas horrendas na presença do Senhor, que não agrada ao Senhor Jesus? Meus irmãos, essa pergunta é uma pergunta pessoal, fique para você mesmo. Mas no meu caso, eu farei o melhor para Deus. Eu farei o melhor para a casa do Senhor Jesus. Sabendo que eu só tenho mais 15 anos de vida, eu daria o meu melhor. Eu praticaria as coisas que agradassem ao Senhor Jesus Cristo. Eu faria tudo o que deseja meu coração para o bem, para a obra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Certamente, né, ajudaria muita gente. Tem gente até que iria para um sítio, uma fazenda, ia pescar, ia gastar todo o seu dinheiro, ia viajar bastante e tudo. Mas temos que também fazer isso, se for para o bem, né? Fazer isso. Mas não fazermos, né, como um filho pródigo que pegou o dinheiro do seu pai, tão suado, tão difícil, né? E gastou na balada, gastou nas festas, gastou com os amigos e perdeu tudo. Quase perdeu a vida, né? Porque só não perdeu a vida porque Deus teve misericórdia da vida dele e trouxe ele de volta para o seio do seu pai. Louvado seja Deus. Então é isso, meus irmãos. Devemos aproveitar a cada momento, a cada instante, porque não sabemos o dia de amanhã. Mas sabendo o dia de amanhã, a qual Deus deu aqui para Ezequias, 15 anos, é sinal que durante esses 15 anos você irá viver. Certamente não iria morrer, mas iria viver. E que seria, né, esse tempo uma situação que você deveria aproveitar sim, o máximo que pode, para que Deus venha se alegrar cada dia mais e que esses 15 anos sejam anos de bênção, não de maldição. Louvado seja Deus. Como eu falei, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Louvado seja Deus. Ezequias teve que chorar, teve que se humilhar, teve que buscar o Senhor Jesus Cristo. O texto segue, né? E ele fica se lamentando, ele fica se martirizando, ele fica até desacreditando, né, das bênçãos de Deus sobre a vida dele. Mas Deus, em tudo quanto isso, ele se faz misericordioso, né, na vida de Ezequias e cumpre com a promessa dele. Inclusive ele até pede, né, o texto fala, um sinal, né, e Deus dá o sinal a ele do regresso, né, do sol, né, no espaço de certo tempo, em graus, recuou 10 graus, né, o sol, e isso foi, né, no relógio de Acais. Então Deus deu o sinal como prova de que sua palavra iria se cumprir na vida de Ezequias. Louvado seja Deus. E o texto de Salmo 126, como eu falei, né, os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Louvado seja Deus. Quantos, né, choraram nessa pandemia? Quantos choraram por um filho, né, por um ente querido que passou por certas situações aí, e Deus deu o livramento, Deus deu a resposta, Deus fez com que suas lágrimas viessem ser um cântico de alegria. Louvado seja Deus. Que nossa tristeza possa ser convertida em alegria cada dia mais, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Como eu falei aqui, né, Ezequias era um rei e ele não poderia deixar a sua nação, o seu povo triste, entristecido, porque ele tem que estar sempre trazendo a alegria. E o que importa, né, é que a alegria seja não só a minha, mas a alegria do Senhor. Louvado seja Deus, que é a nossa força, né, de acordo com Neemias 8:10. Louvado seja Deus. Então essa, meus irmãos, eu quero ficar focado somente nessa parte aqui de Ezequias, que ele chorou ao Senhor e ele ganhou 15 anos de vida. Que nós possamos aproveitar a cada momento, a cada segundo, a cada tempo que Deus está nos dando para estar pregoando a palavra dele, para estar evangelizando, para estar cantando, adorando o Senhor Jesus Cristo a todo tempo, porque Ele pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Louvado seja Deus. Assim é a esplendidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Como Ezequias orou, chorou, e Deus
nos ouviu, Deus também ouve as nossas orações. Glória a Deus.